Mas, no entanto, não vamos aceitar nenhum tipo de moralidade. E acreditando na negociação que vamos para a semana que vem, com a esperança de melhorar ainda mais o texto. Muito bem. Com a palavra agora o deputado Paulo Bianchi, pela minoria. O senhor tem 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 37, no regime que estabelece normas de contratações com o serviço público, os princípios fundamentais e que têm sido respeitados pelas autoridades públicas em regra geral, que prevêem aquilo que se chama de LIMPE, legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. São essas 5 palavras que regem a norma legal construída nesta casa, não há muito tempo atrás, para estabelecer os critérios das contratações de serviços públicos para obras em geral. Ora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com grande ufanismo, anunciou a todo o Brasil a realização da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. Não admitiu, naquela ocasião, que o país não estava em condições de realizar nenhum dos 2 eventos. Pelo contrário, preferiu abordar apenas o lado nacionalista e, por consequência, patriótico da realização destes 2 importantes eventos. Desde o anúncio das 2 competições que ocorrerão no país, que sabe o governo federal da necessidade premente e urgente de promover as realizações necessárias à realização destes Jogos, mas não tomou absolutamente nenhuma providência necessária para a boa realização dos Jogos. Agora, nos vemos diante do impasse. Vem o governo federal buscar com a oposição um acordo para votar uma inovação na lei de licitações, de forma assodada e urgente, sem o devido exame necessário da matéria, através de medida provisória, quando na verdade poderíamos ter discutido a questão em comissão especial, como seria de se imaginar e de se justificar debate tão relevante, com o relatório distribuído na antevéspera, que mal os senhores e as senhoras parlamentares conhecem os seus termos, para modificar o regime de contratações públicas, porque estamos diante de uma vergonha nacional de ter que abrir mão da Copa do Mundo e da realização das Olimpíadas. Não há atestado de incompetência maior que um governo federal possa já ter passado na nossa história republicana do que este que o governo federal admite para todo o Brasil e o mundo. Temos que fazer um acordo urgente entre o governo e a oposição para promover um regime especial de contratação, ora, sem maiores rigores, ainda correndo o risco de malversação dos recursos públicos, fraudes e superfaturamento de obras, porque senão não teremos condições de realizar a Copa e as Olimpíadas, e isso será um fiasco nacional. Ora, fiasco é o atestado de absoluta falta de capacidade de gerenciamento, de gestão, senhor presidente, que o governo federal está dando ao pedir, pelo amor de Deus, para aprovarmos, em meio à discussão do Código Florestal, um regime de contratações especial que vai jogar por terra uma lei aqui produzida e amadurecida ao longo do tempo, e amadurecida inclusive pelos entendimentos jurisprudenciais de nossos tribunais,
Tudo por quê? Pela inércia, pela falta de capacidade de tomar decisões, pelo engessamento da administração pública, não foram tomadas as providências necessárias para a realização dos Jogos e das Olimpíadas. Lastimável capítulo da história nacional, que a oposição, num compromisso com o país e com sua população, admite discutir e, não obstante saber que o assunto não foi em hipótese nenhuma tratada como deveria ter sido, em respeito ao Parlamento Nacional e aos partidos e às senhoras e senhores parlamentares que vão votar sem saber o que estão votando, nós aceitamos pelo menos discutir a matéria, numa demonstração de civismo e boa vontade, para que o Brasil não passe o segundo fiasco de sua história, porque o primeiro foi o atestado de incompetência e incapacidade para, em 2 anos, nada fazer para a realização dos Jogos de maneira efetiva e eficiente. E agora, de colocar essa matéria em votação, sem que ninguém tenha sequer conhecimento daquilo que está se discutindo aqui. Estamos falando, e já vou encerrando, meu caro presidente, senhoras e senhores parlamentares, de discussões técnicas da maior importância, da maior seriedade. Aliás, sugestões do PSDB e do Democratas haverão de ser admitidas, porque foram feitas através de balizados estudos, tendo em vista a fragilidade da proposta que foi apresentada pelo governo federal. Nós estamos falando de alterações de redação, alterações de critérios. Nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, da limitação de abusos, fraudes e malversação de dinheiro público, que, por certo, haverão de acontecer se não ficarmos aqui, nós, cidadãos brasileiros e representantes do povo, parlamentares que temos a obrigação de zelar pela coisa pública, fiscalizar e estar sempre a criticar atos como estes,